Laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Logo que ele desembarcou, saiu ao seu encontro dos túmulos onde morava um homem possesso de um espírito impuro. Já ninguém conseguia prendê-lo, nem sequer concorrentes, pois estivera preso muitas vezes com grilhões e cadeias, e ele despedaçava os grilhões e quebrava as cadeias. Ninguém era capaz de dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, entre os túmulos e pelos montes, a gritar e a ferir-se com pedras. Ao ver Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele. E disse, clamando em alta voz: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus dizia-lhe: Espírito impuro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava instantemente que não os expulsasse daquela região. Ora, ali junto do monte andava a pastar uma grande vara de porcos. Os espíritos impuros pediram a Jesus: Manda-nos para os porcos e entraremos neles. Jesus consentiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A vara, que era de cerca de 2000, lançou-se ao mar, do precipício abaixo, e os porcos afogaram-se. Os guardadores fugiram e levaram a notícia à cidade e aos campos. E de lá vieram ver o que tinha acontecido. Ao chegarem junto de Jesus, viram sentado e em perfeito juízo o possesso que tinha tido a legião e ficaram cheios de medo. Os que tinham visto narraram o que havia acontecido ao possesso e o que se passava com os porcos. Então pediram a Jesus que se retirasse do seu território. Quando ele ia a subir para o barco, o homem que tinha sido possesso pediu-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus. Conta-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi-se embora e começou a apregoar na Decápole
o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, Jesus é o nosso Salvador e o Evangelho de hoje mostra-nos precisamente esse caráter transformador da ação de Jesus Cristo na vida dos homens. Uma ação que nasce, em primeiro lugar, do acolhimento, do abrir os braços para acolher aqueles que precisam, aqueles que vão ao seu encontro, aqueles que reconhecem que de facto Ele é o Salvador. Este homem, possesso de espíritos impuros, coloca-se diante de Jesus e diz: tens a ver comigo, conjuro-te que não nos atormentes. De facto, o mal odeia a Deus, rejeita a Deus, porque sabe que Deus quer o melhor para toda a humanidade, para todas as pessoas. E o que o mal, o demónio, se alegra é com o sofrimento, com a dor, não quer ficar sozinho na sua rejeição de Deus, e, portanto, quer a companhia também das outras criaturas. E Jesus, ao contrário daquilo que faziam todos os outros, que o expulsavam, que o punham à margem, que procuravam aprisioná-lo, etc., Jesus acolhe-o como filho de Deus, acolhe-o como ser humano e diz: sai desse homem. De facto, Jesus liberta este homem destes espíritos impuros porque a sua dignidade é maior do que o seu pecado. Porque a sua condição de filho de Deus é maior do que tudo o resto e é mais importante. É mais importante até que uma vara de porcos. Porque de facto aquela é uma pessoa que é filha de Deus. E foi por ela que Jesus Cristo se fez homem, assim como é por cada um de nós que Ele se fez homem. Para que precisamente também nós sejamos libertos pela graça de Deus daquilo que é impuro em nós, do mal que habita em nós, do mal que nós fazemos, das tentações que temos, que nos limitam, que nos tolhem, que nos colocam à margem, que nos fazem muitas vezes agir de maneira louca, de maneira insensata, de maneira impensada, muitas vezes sem olharmos às consequências, não apenas para nós, mas depois para aqueles que estão à nossa volta. E mais importante então era aquilo que eu queria ressaltar no Evangelho de hoje. Este homem depois se oferece para ser discípulo de Jesus e prosseguir: irei contigo. Mas o que ele diz é: vai para casa, para junto dos teus e conta-lhes o que o Senhor te fez. Podes ser missionário, podes ser discípulo de Jesus Cristo, mas é em tua casa que Deus te quer, junto dos teus, a testemunhares a bondade de Deus. E este é o desafio que Deus nos faz a nós. Que não nos fechemos numa igreja ou que não fujamos para o deserto à procura de paz e de tranquilidade. Que não nos isolemos para não nos sentirmos tentados pelos irmãos, pelos outros, pelas outras pessoas, pelo mundo, afastarmos-nos do mundo. Mas o que Deus nos diz é: não, vai para a tua família, vai para a tua comunidade, vai para o teu mundo, mas aí conta-lhes o que o Senhor te fez. Aí dá testemunho da tua fé, sendo batizado, acolhendo as maravilhas que Deus faz em ti, acolhendo a bondade do Senhor que te perdoa os pecados, por maiores que eles sejam.
e que te diz: vai em paz, que renova a tua vida. Conta-lhe essa maravilha, partilha com os outros essa maravilha, diz-lhes que também eles são dignos dessa maravilha e desse encontro. Isto é o mais importante, não guardarmos a fé e este tesouro só para nós, mas transmiti-lo e transmiti-lo àqueles que estão à nossa volta, àqueles que fazem parte da nossa comunidade, da nossa família, do nosso grupo de amigos, do grupo de interesses, do nosso trabalho. De facto, aí ser testemunhas de Cristo e missionários. Deixarmos que a graça de Deus nos liberte e deixarmos que este Deus nos envie ao mundo. Tendo consciência de que esse mundo vamos encontrar muitas dificuldades, vamos encontrar muitos obstáculos, vamos encontrar gente de fora e de dentro que nos censura, que nos ataca, que nos persegue, mas fortalecidos pela graça de Deus, mantemos-nos fiéis. Foi o que aconteceu a David, como escutávamos hoje. Este acontecimento tão humano de um rei que se vê perseguido pelo próprio filho, em luta pelo filho, com o próprio filho, em luta com a família do anterior rei, do anterior poder. E ele sente-se assim dividido. Ele que foi escolhido por Deus, ele que foi de facto eleito por Deus para ser rei de Israel, sente-se assim fragilizado, mas entrega-se a Deus. Assume a sua culpa, o seu pecado e faz como que penitência, ou seja, assume as dificuldades sem atacar os outros, sem se vingar nos outros, sem reagir aos outros àquilo que lhe acontece, e diz: deixa-os. Se essa é a vontade de Deus, que se faça a vontade de Deus. Esta obediência, digamos assim, que depois Jesus Cristo assume totalmente. E é esta obediência também que nós devemos fazer. Se Deus nos transforma, nos santifica e nos redime, é para que nós possamos de facto ser testemunhas do seu amor, da sua graça, do seu perdão, e sejamos de facto contadores das maravilhas que Deus faz em nós, para que possamos assim ajudar os outros a perceber que ser cristão é bom e que ser discípulo de Jesus Cristo é o único caminho que conduz à verdadeira felicidade.